Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, onde a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Com essa poesia do Espírito Casimiro Cunha, trazida à terra pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, queremos prestar uma singela homenagem a essa doutrina que nos ilumina nossas vidas, que nos conduz nos caminhos de Jesus. Na noite de hoje, nós iremos falar acerca de casamento, divórcio, tentações e lesões afetivas. Essa palestra, na verdade, ela compõe um seminário sobre família de várias outras apresentações. A primeira que tem o nome de A Paz em Família. A segunda, que é esta, a terceira, Alcoolismo, Vícios e o Amor Incondicional. E a quarta palestra, Perdão, Liberte-se da Mágoa e Seja Feliz. Temos também uma exposição mais breve sobre Enfrentando uma Separação e palestras sobre educação dos filhos segundo o Evangelho, educação antidrogas e alguns outros temas na área da sexualidade e da afetividade. Então vamos pedir a Jesus, o Mestre amoroso e bom, para que Ele nos abençoe, nos ilumine, que proteja as nossas famílias, e nos ajude na prova e nas dificuldades que encontramos aqui na Terra. Família, vida e paz é o slogan de uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira. Tal a importância da família, meus irmãos. É neste laboratório, neste primeiro grupo social, que vamos verdadeiramente forjar os nossos espíritos, aprendendo na convivência, entre as diferenças, com o atritar das nossas opiniões, no lar e na extensão daquele lar, nas famílias que agregamos com o casamento, com os filhos, os netos, teremos uma grande escola. E no trabalho chamado Pathwork, ou o caminho da autotransformação, um espírito que se apresentou apenas com o nome de guia, através de uma médium austríaca, Eva Perracos. Um trabalho não espírita, mas muito interessante a respeito do autoconhecimento. E uma das obras publicadas dentre as 258 palestras canalizadas pela sensitiva Eva Perracos, um livro chamado Criando União, o significado espiritual dos relacionamentos. Logo na abertura do livro está a frase: se a vida é uma escola, o relacionamento afetivo é uma universidade. E é verdade, meus amigos. Através dos relacionamentos, da amizade, do namoro, do noivado, do casamento,
nós teremos um grande aprendizado. Sobretudo porque o nosso cônjuge, o nosso familiar, vai funcionar como um verdadeiro espelho, refletindo as imperfeições que nós ainda temos dificuldades em enxergar. Eles vão nos mostrar a nossa sombra, de que nos falava Carl Gustav Jung, nos ajudando verdadeiramente a enxergar aquilo que temos mais dificuldade. Então, o cônjuge, o marido, a esposa, os filhos, os irmãos, nossos pais, são como se fossem personal trainers, educadores, professores particulares, para que empreendamos a nossa missão aqui na Terra, como nos ensina o Livro dos Espíritos, na questão de número 558. Na pergunta, Allan Kardec já nos responde, dizendo que a nossa missão na Terra é nos auto-aperfeiçoarmos, concorrendo para a harmonia das leis de Deus no universo. Então, se nós temos esta missão, este objetivo, será na família que auferiremos um grande aprendizado, daí porque ela é tão importante e porque deveremos preservar o casamento o quanto nos seja possível. Então nós vamos estudar um pouco mais essa questão. Quando dizemos que a Terra é um mundo de expiação e prova, nós teremos uma consequência inevitável. É que os casamentos que vamos enfrentar aqui neste planeta serão, na sua grande maioria, casamentos do tipo provacionais. Casamentos de provas, de testes, de avaliações. Não podemos estar encarnados em um mundo atrasado como o nosso e esperando encontrar facilidades, maravilhas, porque a felicidade nós não podemos encontrá-la ainda na Terra em absoluto. Allan Kardec pergunta na questão 620 e seguintes do Livro dos Espíritos se é possível encontrarmos a felicidade absoluta, perfeita aqui na Terra. Ao que as entidades dizem que não. Porque a existência corpórea é dada ao homem como prova ou como expiação. Vão nos dizer também que quase sempre o homem é responsável pela sua própria felicidade ou pela sua desdita, e que cabe a nós sermos tão felizes quanto comporta a nossa existência grosseira. Vai confirmar exatamente as palavras do Mestre, quando ele nos diz: meu reino não é deste mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então realmente na Terra teremos dificuldades, e não será por acaso que no casamento também enfrentaremos grandes desafios. Será uma prova, um teste, uma avaliação, para que possamos realmente comprovar que já estamos aprendendo as faculdades superiores do Espírito, do amor incondicional, do perdão, da renúncia, da tolerância, da fraternidade no seu sentido amplo, na humildade, na convivência. Então o casamento é uma universidade. Nazareno, mas existem almas gêmeas? Como nos é asseverado às vezes pela mídia, pelos artigos esotéricos. E Allan Kardec estuda a questão 298 de O Livro dos Espíritos. E as entidades imortais dizem que não, que Deus não fez o homem incompleto, o espírito incompleto. O que falta ao homem é Deus. E faz muito sentido, não é verdade? Porque se Deus colocasse a nossa felicidade nas mãos de uma única pessoa, seria um problema, porque vai que ela encafifa de não nos fazer felizes, estaríamos condenados à infelicidade? Não. Então Deus, não existem essas almas gêmeas no sentido estrito da palavra. Teremos espíritos afins, espíritos que já têm uma certa ligação anterior, muitas vezes, um reencontro na Terra, um passado espiritual de afeto, de carinho,
em outras composições familiares, nem sempre como marido ou como esposa, mas que não teremos necessariamente uma única pessoa para nos fazer felizes. Mas eu tenho um amigo que toda vez que se apaixona, ele acha que encontrou uma alma gêmea. Já encontrou 3 almas gêmeas. E Alberto Almeida, um expositor muito querido do nosso Brasil, na cidade de Belém, no Pará, ele diz que na verdade não existem almas gêmeas. O que vamos encontrar muitas vezes são algemas. Ou então que vamos ter também, depois de alguns anos de convívio, já chegando àquilo que chamam de melhor idade, almas que gemem. E ele brinca falando desta evolução dos relacionamentos, dizendo que no começo o homem é apaixonado, a mulher encantada também, e ela ressona, ela ronca, mas ele está tão apaixonado que não se importa. Pela manhã ela pergunta: bem, eu ronquei durante a noite? Porque ela já sabe. E ele, todo entusiasmado, diz: que é isso, minha querida esposa? Você estava com a cotovia cantando, você não ronca. Passam-se os anos, e ele ainda inebriado pelo sentimento da paixão, quando ela indaga: querido, eu estava roncando durante a noite? Ele irá dizer: não, querida, você estava como uma gatinha ronronando. Ela sorri, mas depois de mais algum tempo, ela já não pergunta, ele apenas dá uma cotovelada de noite assim, quando ela começa a ressonar. Então vamos perceber, meus amigos, que o amor, ele terá fases. O José Raul Teixeira, esse nosso querido expositor de Niterói, ele nos fala que os diversos amores que temos aqui no planeta são exercícios, são formas rudimentares para que treinemos o verdadeiro amor, que é o amor universal. Por exemplo, o amor de pai, de mãe, de mulher, de marido, de filho, de irmão, de amigo, são diferentes tipos de amores para que aprendamos o único e verdadeiro, que é o amor incondicional de Jesus, de Buda, dos grandes missionários que ele nos enviou. Então vamos ter, por exemplo, no início a paixão, e a paixão é natural, é uma descarga, sobretudo de dopamina. Os cientistas já identificaram esse neurotransmissor, e a pessoa fica literalmente dopada. Uma droga que vai se conectar nos receptores dos nossos neurônios, provocando uma sensação de êxtase. A pessoa fica como se estivesse flutuando, sorri por qualquer coisa, na hora de atender o telefone não fala mais, né, com aquela grosseria como a gente atende. Alô, quem que é? Hã? A pessoa, quando está apaixonada, quando é o benzinho que está do outro lado: oi, amor. Alguém aqui já se apaixonou ou está apaixonado? Por favor, levante a mão. É uma maravilha, né? A gente fica, a gente sente como a gente não sente, a gente muda porque estamos verdadeiramente embriagados desse neurotransmissor, provocando muitas vezes até a cegueira, ficamos cegos. E Allan Kardec vai estudar as paixões também no Livro dos Espíritos. E vai escrever uma nota que as paixões são úteis ao nosso progresso, que elas decuplicam as nossas forças, multiplicam por 10, são como um cavalo que nos pode conduzir a longas distâncias, mas que estiver fora do nosso controle, pode oferecer risco para a vida do cavaleiro. Então, as paixões são úteis, mas teremos que ter essa consciência que estamos submetidos a uma droga das mais poderosas e que poderão, inclusive, nos levar a atitudes precipitadas. Deveremos considerar que ficaremos fora da nossa razão mais lúcida, e o Espírito Guia vai dizer que se não fosse a paixão,
nós nem sequer nos abriríamos ao amor, porque temos muito medo de amar. Trazemos no nosso inconsciente, no nosso perispírito, na nossa memória extracerebral, que já tivemos talvez decepções amorosas em outras encarnações, às vezes condicionamentos culturais, sociais ou da própria família, dizendo-nos que se a gente se apaixonar, vai sofrer, que se a gente ama, a gente é menosprezado. Porque verdadeiramente, diz o Espírito Guia, a alma tem um impulso para o que é novo, que é justamente a paixão, para a descoberta, para a novidade. E neste livro ele vai nos mostrar como tentar manter a paixão durante os largos anos de um casamento, falando que seria através do autoconhecimento, da nossa reforma íntima, da nossa modificação, da nossa iluminação, o que vai estar de acordo com a questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec interroga qual o meio prático mais eficaz de um homem assegurar a sua felicidade futura e de resistir aos maus arrastamentos. Santo Agostinho nos responde: um filósofo da vossa antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então o cônjuge vai nos mostrar exatamente o que precisamos enxergar. Aquilo que aparentamos no meio social, no trabalho, no clube, na casa espírita, que é apenas aparência, apenas um verniz, não é? O cônjuge vai mostrar o que está debaixo do tapete. E por isso vai ser tão útil este autoconhecimento que nos proporciona o relacionamento afetivo. Então, o que é o amor, meus amigos? O amor que se encontra no mandamento maior, desde a Torá, confirmada por Jesus, que vai nos dizer que nos deixa um único mandamento e um segundo que é semelhante ao primeiro, de amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso espírito, e amar ao próximo como a nós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes mandamentos. Todas as escrituras estão resumidas nesse sentimento. Então nos convida ao amor. E o que é o amor? Não é? O amor, quem pode me ajudar? O que é o amor para vocês, meus amigos? Estou falando com os encarnados. Estão acordados ainda, né? Alguns talvez já estejam em desdobramento. Amor seria doação, né? Seria aceitação, compreensão. Seria um sentimento, muitas vezes, de renunciar a nós mesmos. Como está lá no Evangelho Nazareno, a renúncia é ótima. É um mandamento de Jesus: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e segue-me. Veja que ele não diz: me dê sua cruz, me dê seu marido que eu vou carregar para você, não, né? Tome a sua cruz e segue-me. Então nos convida também para a renúncia, o esquecimento de nós mesmos, deixando fluir não mais o ego que aprisiona, medroso, frágil, essa criança ferida que trazemos dentro de nós, egoísta, orgulhosa, mas para que possamos manifestar o self, né? A nossa essência crística, como ele nos diz, o reino de Deus está dentro de vós. Então é nesse apertar da família, do casamento, que nós vamos aprender muito. E o amor vai ser esta grande gama de sentimentos, muitas vezes, de apagamento do nosso egoísmo. É o contrário do egoísmo, do mesmo modo que a humildade é o contrário do orgulho. Nazareno, e como fazer para vencer o egoísmo? Allan Kardec, no livro A Gênese, meus amigos, vai dizer que as raízes dos vícios humanos, das nossas imperfeições, vai ser justamente o instinto de autoconservação da espécie, o nosso instinto de autopreservação, que vai ser, vamos analisar, muitas vezes o medo, não é? Vamos ter, claro, os instintos da sexualidade, da alimentação, do repouso,
mas vamos ter o instinto do medo, que nos preserva a integridade também, e que é útil, mas que em excesso nos aprisiona. Então o medo vai produzir o egoísmo. A gente tem medo de passar fome, passar privações, secas, invernos prolongados, períodos de guerra. A gente acumula bens, tesouros, alimentos, provisões, porque temos medo da crítica da nossa família, da sociedade. Nós queremos ser aplaudidos, temos muito medo da rejeição. É um dos maiores medos da psicologia, depois do medo da morte. Temos medo de não ser aceitos, e aí estudamos, insuflamos a vaidade intelectual, porque queremos receber o aplauso das pessoas, porque muitas vezes nós não nos amamos. Minha psicóloga disse: Neno, você dá palestra, você tem problema de autoestima. Que fala para os outros. E aí você gosta de receber o amor, o carinho das pessoas, porque você mesmo ainda não se ama. Mas aquilo é apenas uma compensação. Você tem que investigar a causa, combater a causa, não somente utilizar um artifício para aliviar o problema. Então a gente vai ter a vaidade, vamos ter a inveja também, como fruto do medo, aquela pessoa que é muito bonita, aquela atriz, aquela modelo que é jovem, bonita, rica, talentosa, tem um marido também muito belo, filhos adoráveis, um grande patrimônio, uma vida diferente da nossa. E para terminar de acabar com a gente, pessoal, ela é terrivelmente magra. Então ela é uma ameaça à nossa autoestima. O que é que a gente faz? O medo da rejeição, a gente vai usar a maledicência. Vamos começar a falar mal da pessoa. Aquela pessoa que brilha muito, ela nos ofusca, então a gente começa a falar mal. Vou falar mal da Neuza, né? Vou falar mal do Divaldo. Por quê? Porque é a maneira de, diminuindo-os um pouco, a gente se elevar de uma maneira também equivocada. Vamos ver o medo por trás da crueldade, inclusive daqueles meninos de apenas 12, 13, 14 anos, com revólver calibre 38, assaltando, matando. Eles matam porque eles querem ser temidos, eles querem ficar famosos como muito perigosos, como maus, para que ninguém venha desafiá-los, porque eles também estão tremendo de medo e usam as drogas para assaltar. Então o medo, que é esta coisa útil, mas também terrível, que nos provoca tantas imperfeições. Como é que nós vamos combater o medo, pessoal? Qual o melhor remédio para o medo? Quem pode me ajudar? Enfrentar o medo? Não vai salvar uma alma, não? O melhor remédio para o medo, meus amigos, é a fé. A fé é a antítese do medo. Ela vai nos proporcionar a coragem. E como é que a gente faz para ter fé, Nazareno? Bom, no Espiritismo nós temos a fé raciocinada. Vamos ter no estudo das obras de Allan Kardec, nas obras complementares espíritas, a maneira de fortalecer esse sentimento, porque a fé vai ser a chave para muitas outras virtudes. Então, com a fé, com o conhecimento que vocês estão realizando e buscando nesses grupos, nós vamos nos fortalecer para enfrentar as dificuldades do relacionamento. Porque o problema não é o casamento em si, não é a instituição que é problemática, não. O que é problemático, em verdade, somos nós. Nós é que temos muitas imperfeições. E um expositor de Pernambuco, ele afirma, ele até pergunta, como é que os bons espíritos nos suportam? Como é que eles conseguem nos aturar com tantas dificuldades, meus amigos, com tantos problemas que carregamos? Ele diz, é porque entre eles e nós não há mais ressonância, não há mais projeção. Eles já superaram os problemas que nós temos, por isso eles não se incomodam. Mas aquele que tem um problema, quando enxerga outro que ainda traz aquela dificuldade, fica extremamente incomodado. É a projeção que nós damos na psicologia de Jesus, o maior psicoterapeuta da humanidade, já nos falou há cerca de 2000 anos. Dizendo que a gente enxerga, não é? O argueiro, o cisco, a farpa no olho do nosso irmão, mas não enxergamos a trave que cobre o nosso. Hipócritas. Retirai antes a trave que cobre o vosso olho, e aí podereis ajudar o vosso irmão. Então, quando não quer, dois não brigam. Muitas vezes o problema do relacionamento é que um
é difícil, e o outro também é. O outro também não é lá a flor que se cheira. Então, à medida que nós vamos nos melhorando, nos autoaperfeiçoando, os nossos relacionamentos, não só do casamento, mas todos os outros, vão refletir essa melhoria. Daí porque deveremos nos transformar. Não vamos conseguir mudar o marido. Aliás, não é essa a nossa missão. Nós não estamos aqui para salvar ninguém. O marido alcoólatra, o filho drogadito. Não é esta a nossa missão na terra. É nos autoaperfeiçoarmos. E por isso o Hamed, um pseudônimo, um espírito que psicografa através de Francisco, do Espírito Santo Neto, ele vai realmente nos dizer que temos que fazer caridade sim, mas sem salvacionismo. Porque muitas vezes é nosso orgulho, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o móvel de quase todas as nossas ações, o motivo porque agimos muitas vezes, nós estamos querendo salvar o outro. Não é essa a nossa. Vamos ajudar, vamos amparar, vamos compartilhar, vamos orar por ele, mas ninguém está fora das mãos de Deus e cada um seguirá o seu caminho. Todos. O Espiritismo nos comprova isso, e aliás a única fatalidade da doutrina espírita é que todos nós um dia seremos espíritos puros, perfeitos, destinados à felicidade e à plenitude suprema. Então a Terra, que é um mundo de testes, de avaliações, nós estamos aqui fazendo uma prova, um concurso, um vestibular. Só que os espíritas, eu acredito, temos um recurso tão grande de conhecimento, meus amigos, que é como se estivéssemos fazendo a prova com consulta, não é? É que nem aquelas provas da faculdade de Direito que a gente pode fazer consultando o código, as leis. Na hora da correção, o professor vai ser mais exigente, porque a gente estava com consulta. Então não podemos errar mais tanto assim. Vamos fazer um pouco mais. Queridos, que fazeis de especial? Temos que fazer um pouco mais, andar a segunda milha. Então o casamento vai ser difícil? Vai. Vamos ter dificuldades? Vamos ter dificuldades, porque a paixão, como dissemos, ela vai passar. Ela é um impulso para que a gente perca um pouco o medo de amar, de abrir o nosso coração, relacionarmos-nos, e depois com o tempo aquele amor vai se transformando. Porque o problema é que as pessoas dizem: é porque eu não amo mais meu marido, por isso eu quero me separar dele. E um expositor da TV muito maior, um dos programas, Alma Querida, Adão Nonato, também que é da área da psicologia, ele diz que Paulo de Tarso nos afirma que o amor nunca acaba. O problema é que nós não compreendemos que o amor se transforma. Aquele primeiro amor, a atração física, que os gregos chamavam de epitomia, ou seja, a atração pura e simples material, dos instintos, da sensualidade, que é natural que tenhamos. Não é porque vamos casar, claro, e vamos ficar completamente isentos da atração física, não. Vamos ver uma pessoa bonita, atraente, vai chamar a nossa atenção. Apenas nós não vamos provocar o rompimento de uma relação duradoura, por causa de uma aventura, de uma paixão. Então a gente tem a atração física, apaixona-se, segundo passo, né? O amor eros, o amor realmente da paixão. Depois nós vamos, com o passar do tempo, nos tornando amigos do nosso parceiro. O amor fraterno, o amor de irmãos. Qual o problema? Somos espíritos em evolução encaminhada. Que coisa linda que é a amizade de um casal. Aí depois aquele amor vai se transformando. Quando o outro já não nos ama, já nos rejeita, já nos impõe tantas dificuldades, nós vamos aprender o amor renúncia, o amor incondicional de Jesus. Este é o passo mais avançado que poderemos dar. É o amor ágape dos gregos, o amor pleno, que não exige nada em troca, ama incessantemente. E vamos nos lembrar de Isaías Claro, o expositor espírita do interior de São Paulo. Ele vai nos dizer que uma senhora casou-se, morando com seu marido em uma cidade pequenina. Depois de algum tempo ele começou a beber, começou a ausentar-se do lar para a cidade vizinha, onde frequentava um bordel, um prostíbulo. Chegava em casa embriagado depois de dessedentar-se daquela água salgada que quanto mais a gente sofre, mais temos sede, porque o sexo sem amor não nos planifica.
E a sua esposa, sempre firme. As vizinhas vinham comentar com ela: você não sabe que seu marido está traindo-a? Que ele está utilizando do álcool? E ela, profundamente cristã, dizia: meu marido está enfermo, está doente. Mas um dia ele vai ficar. Continuava orando com fervor e determinação. Os anos passaram-se. Chegou mesmo a receber visita de prostitutas da cidade, que já tinha alguma ligação afetiva com seu marido. Mas depois de algum tempo ele cai em si, amadurece e retorna para o lar e se torna um digno esposo, um marido exemplar. Joana de Cusa, meus amigos, no livro Boa Nova, pela psicografia de Humberto de Campos, ela conhece Jesus de Nazaré. Ela fica encantada com o evangelho daquele homem diferente que veio nos falar coisas tão maravilhosas acerca do reino dos céus. Ela era casada com um rico comerciante Cusa, que não a compreendia. Um homem entregue das paixões da terra aos prazeres mais efêmeros. E ela vai perguntar ao Senhor, a Jesus, se ela deveria deixá-lo para seguir a Jesus. E ele lhe orienta que deveria ficar com ele, porque ela estaria apta a auxiliá-lo mais adiante. E ela, compreendendo a mensagem libertadora de Jesus, permanece dando testemunho de sua fé em seu lar. Nazareno quer dizer que a doutrina espírita é contra o divórcio? Não, meus amigos, não é verdade. É uma doutrina divorcionista, aliás. Na questão de número 697, Allan Kardec pergunta se a indissolubilidade absoluta do casamento é uma lei natural, uma lei de Deus, ou uma lei do homem, uma lei humana. E os Espíritos respondem que é uma lei humana, aliás, muito contrária à lei divina. Ou seja, que não é uma regra absoluta o casamento, que nós não somos impossibilitados de nos separar, não. Haverá momentos em que aquilo será útil, será benéfico para o próprio casal, e muitas vezes para os filhos. O problema é que nós estamos vendo hoje uma banalização do divórcio. Estamos cada vez mais egocentristas, mais egoístas. Qualquer motivo é suficiente para que nós nos separemos. E antigamente nós assistíamos os casais festejarem bodas de prata, bodas de ouro, bodas de diamante. Hoje, quando a gente faz boda de lata, já é uma festa. Porque as pessoas estão assim. É claro que isso é um movimento emancipatório da alma feminil, é verdade. Antigamente elas não se separavam pelo condicionamento religioso, pelo condicionamento da família, por conta que elas tinham medo de não ter como que se prover a sua subsistência, de não ter uma pensão do marido, enfim, de ser criticada pela sociedade. E por isso a mulher hoje é mais fácil separar-se. Mas nós vamos deixar isso como último recurso. Vamos fazer tudo para preservar a família e o casamento. Por quê? Porque nós precisamos de um convívio, de um parceiro. Não é à toa que atraímos aquele tipo de personalidade, não é. O Espírito Hamed diz que nós atraímos pessoas, situações, de acordo com nossos pensamentos, nossas emoções, nosso nível evolutivo. Então tem pessoas que casam-se com o marido e descobrem que ele é um alcoólatra. Separam-se. Depois consorciam novamente e descobrem também que o segundo marido também sofre do alcoolismo, da alcoofilia. Separa-se novamente pela terceira vez, enfim, como se ela estivesse atraindo. Então, se as experiências estão se repetindo, é porque há alguma lição que nós precisamos aprender e talvez não tenhamos ainda compreendido. Ensina Hamed por Francisco Espírito Santo Neto.
E na questão 258 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se eles anteveem as provas, porque irão passar aqui na Terra antes de reencarnar. Se os espíritos mais ou menos têm uma noção das principais provas, não todas, não é, pessoal? Mas as principais provas que vamos passar aqui, será que a gente antevê? Será que a gente planeja? E os espíritos dizem que sim, e nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Então, normalmente nós aceitamos reencarnar naquela família, com aquele pai, com aquela mãe, ter aqueles filhos, casar-se com determinada pessoa, ou não, ou experimentar uma existência enfrentando a prova da solidão, entre aspas, não é? Porque não existe solidão propriamente. Não fique solitário, ensina Divaldo Pereira Franco, seja solidário. Tanto trabalho social, tanto amor, tanta carência, tanto bem que a gente pode fazer. Quantos amigos podemos encontrar? No trabalho voluntário, nas casas de oração, nos templos. Então não seja solitário, seja solidário. Porque às vezes também passamos pela prova da solidão, de não casar-se. Anteontem recebi um e-mail de uma amiga em Fortaleza, ela me contando os problemas, que detectou que há uma obsessão espiritual, um espírito que não a deixa relacionar-se, que atrapalha seus relacionamentos, louca para casar-se, enquanto que outros separando-se. É um paradoxo, não é, para nós? Quem está dentro quer sair, quem está fora quer entrar. Nós nunca estamos satisfeitos. Aliás, Joana de Ângeles, Espírito, vai nos dizer que a insatisfação é útil ao progresso. Se nós estivéssemos plenamente satisfeitos, nós não avançaríamos. Então é bom a insatisfação saudável, não é? Para que a gente não fique acomodado, porque a doutrina espírita não é uma doutrina de acomodação, é uma doutrina de resignação mais ativa, dinâmica, de trabalho, de esforço, do amor que cobra a multidão de pecados. Então não é por acaso que encontramos aquele marido, aquela esposa, e há ali um compromisso. Quando nos relacionamos afetivamente, na comunhão sexual, diz Emmanuel no livro Vida e Sexo, há uma verdadeira troca de hormônios psíquicos, que o casal estabelece vínculos, uma ligação que se retroalimentam um ao outro, psiquicamente, das energias da sexualidade, do amor, do carinho. Porque a sexualidade não é só o conúbio sexual propriamente, vai dizer Alberto Almeida nas suas palestras, mas até mesmo o pegar na mão, um sorriso, aquilo já é sexo na sua expressão mais bela, mais ampla. Os casais já maduros, que já não têm mais os apelos dos hormônios, das funções sexuais, apesar que inventaram um tal de Viagra e tantos outros, né? Provocando uma verdadeira celeuma. Quantos casais separando-se? E muitos, meus amigos, eu percebo pelo menos, muitos que se separaram, depois lamentam ter abandonado suas famílias. E Alberto Almeida nos chama a atenção que o problema não é só a separação conjugal, não. O problema é que muitas vezes, quando nos separamos, promovemos uma separação familiar. O cônjuge não tão somente aparta-se do outro, mas impede que os filhos se aproximem do antigo parceiro, promovem a disputa, a discórdia, tem ciúme da nova esposa, da nova cônjuge, do marido, do antigo marido, e ficam conduzindo os filhos uns contra os outros, contra o pai, contra a esposa. E aí nós não temos só a separação do casal, mas a separação de toda a família que estava programada para reencarnar juntas. Então vamos separar? Vamos, mas com todos esses cuidados, porque o problema não é a separação, mas é como fazemos este movimento de emancipação. Será que nós estamos fazendo pelo bem do parceiro, já tendo esgotado todos os recursos, já percebendo que a convivência vai gerar novos problemas, que há inclusive a possibilidade de agressividade, de prejudicar a educação dos filhos com aqueles comportamentos, enfim, quando a situação realmente já está insustentável? Ou não? Ou será que é apenas uma fase e que tudo passa? Tudo passa.
Chico Xavier um dia estava muito inquieto, sofria muito. O Chico teve muitas dificuldades, meus amigos. Portador de uma mensagem extraordinária para toda a humanidade, de um exemplo de luz que viria dissipar muitas trevas entre nós. Ele foi muito perseguido, sobretudo por nós, os espíritas. E numa das noites em que ele está extremamente abalado, aflito, ele já teve a oportunidade de dizer, nos revela Divaldo Pereira Franco, que nunca passou um dia de sua vida sem chorar. Ele que renunciou a ter um casamento, ter filhinhos queridos, dedicando a sua vida à obra dos espíritos superiores. Por amor a Jesus, por amor a nós, à humanidade, um amor que transcende. E ele diz que vai pedir a Emmanuel um conselho de Maria de Nazaré, da Mãe Santíssima, que o amparasse, de quem ele era tão devoto, entre aspas. Emmanuel parte, depois de alguns dias, traz a mensagem: Emmanuel, a senhora disse que nos momentos de amargura você lembre-se da frase: tudo passa. Ele achou a mensagem curtinha, mas adorou. Escreveu num papel grande, num cartaz, colocou na porta do seu quarto. Quando acordava de manhã, estava aflito, olhava: tudo passa. Ele mentalizava e prosseguia. E passou. E ele um dia já estava gargalhando, já feliz, olhava: tudo passa. Feliz da vida, Emmanuel. Chico, essa alegria também passa. Então essa compreensão de que a vida na Terra, meus amigos, não é um mar de rosas, que estamos aqui reparando erros, que expiação, quem sabe o que significa expiação, segundo o dicionário? Vocês devem repetir o que é um monte de provas, expiações. O que é expiação? Vamos lá, quero escutar. Tem um pouquinho de água? Sai um pouquinho de água pra gente. O que é expiação? Expiação é prova. Não. Ressarcir. Ressarcir. Quase. Pagar. Quase. Reparar. Reparação. Uma alma se salvou. Segundo o dicionário Wise, tem uma propaganda aqui, tá, pessoal? Mas é a fonte. Expiação significa cumprimento de pena. Tá certo. Como se tivesse um presídio, cumprimento de pena. É também purificação ou depuração, que seria a melhor tradução para nós espíritas. Depuração. Então, os espíritos vão dizer a Allan Kardec no livro Céu e Inferno que a Terra é um purgatório. Nós já estamos no purgatório, nós não vamos para o purgatório, nós já estamos nele. Só que a gente quer estar no purgatório feliz da vida. É um purgatório tão abençoado, tão belo, não é? Nesse nosso planeta. Com as flores, com as rosas, quando a gente aprende a viver o momento presente. Uma vez Divaldo estava viajando, ele foi até a Espanha. Um amigo apanha no aeroporto e ele o conduz até a cidade vizinha, onde ele iria proferir a palestra. Era plena manhã, ele iria somente falar à noite, eles tinham bastante tempo livre. Na estrada, Divaldo diz a ele: pare o carro, pare o carro. O amigo diz: que foi, Divaldo? Que foi? Pare o carro, por favor. Ele encostou no acostamento. Divaldo desceu do carro e eles estavam diante de um verdadeiro mar de rosas, uma plantação de rosas. Divaldo entra naquele roseral, fica embriagado com o perfume das rosas. Ele se empolga, né? São as rosas. Também eu não tinha bebido mesmo. Ele se embriaga com o perfume das rosas, fica em estado de êxtase. E Joana de Ângeles, sua mentora, aparece e diz: Divaldo, as rosas são a assinatura de Deus na sua obra. Ele volta embevecido. E quando retorna até o carro, o amigo está sentado no meio-fio, com as mãos na cabeça, chorando. Diz: Divaldo, eu moro aqui há mais de 10 anos. Eu faço esse trajeto costumeiramente e nunca, Divaldo, jamais eu parei para admirar as rosas. Então é uma escola, é um educandário
É um hospital, é uma oficina, é um purgatório tão belo, meus amigos, que a gente nem acredita que está nesse purgatório. Viver o momento presente, aproveitar cada instante. A mulher, quando tiver uma discussão com o marido, ela utilizar a melhor água que existe na casa espírita e fora dela que eu conheço. Quem conhece? Qual a água mais importante da casa espírita? Água da paz. A água da paz. A água magnetizada é muito importante, mas a da paz é mais. Chico Xavier disse que uma senhora foi ter com ele e disse: Chico, eu e meu marido estamos brigando muito. Ele argumenta daqui, dali, eu também não fico para trás, rebato. Nossa vida está no inferno, Chico, o que eu faço? Pergunte aos espíritos o que devo fazer. Chico consulta, Maria João de Deus, sua mãe, aparece e diz: Chico, diga à nossa irmã que ela use a água da paz, que seu problema vai estar resolvido. Chico fala, ela sai saltitante, vai até a primeira farmácia, o senhor tem a água da paz? Água da paz? Vai até o supermercado. O gerente também não sabe, liga para São Paulo, olha na internet. É a versão moderna da história, não? É para deixar um outro ensinamento, que quem conta um conto sempre altera um ponto, não? E ela retorna: Chico, que espírito é esse que manda comprar algo que eu não encontro em lugar algum? Essa tal de água da paz? Chico volta seus olhos espirituais e Maria João de Deus lhe aparece sorrindo: Chico, diga para a nossa irmã que a água da paz é água comum. Diga que no momento da discussão com o marido, ela coloque uma colher de água na boca, não engula e nem cuspa fora, e que permaneça assim até o fim da discussão. Como ela vai ter que calar, não é? Para manter a boca fechada, vai resolver o problema. Então, os espíritos amigos dizem que não adianta a gente discutir com o marido, com a esposa, no momento da discussão, porque eles estão fora da sintonia, eles estão vibrando numa frequência diferente. Não adianta a gente contra-argumentar com eles. Nós vamos apenas deixá-los mais irritados, né? Nem também ficar rezando ali, né? Tem gente que fica rezando quando o marido está brigando, aí deixa mais raiva, não. Escuta, calma. A mulher é inteligente, ela vai deixar passar 2 ou 3 dias, vai esperar ele recuperar a sintonia normal. E vai chegar agora para ele, porque a mulher deve colocar para fora a sua raiva, porque se a gente não coloca aquela energia para fora, nós adoecemos, né? Vai provocar gastrite, vai provocar infarto do miocárdio, AVCs, trombose, enfim, uma série de problemas, naquele ponto vulnerável, porque é uma energia agressiva. Tem um seminário do Alberto Almeida, A Raiva em Suas Mãos, muito interessante. Então a gente deve verbalizar a raiva, colocá-la para fora, mas não agredindo, não engolindo, omitindo-se, adoecendo, não, verbalizando, colocar a raiva da maneira correta. Chega para o maridão 2, 3 dias depois, você falou isto e aquilo, não foi? Foi. Pois eu não aceito isto por isto e por aquilo outro. Impor limites, saber dizer não. Muito importante que a mulher aprenda isso. E o marido vai estar numa sintonia diferente, vai escutá-la melhor. Porque mulher, meus amigos, é muito superior ao homem. José Raul Teixeira diz que os maridos são a coisa mais boba que Deus colocou na alface da terra. E mulher baixinha, diz Valdo, é um perigo. Mulher baixinha controla o marido. Homem baixinho como eu, ao contrário, atrapalha a mulher. Então a mulher inteligente, ela vai utilizar-se disso, vai compreender que muitas vezes o marido está precisando colocar aquela descarga, né, de fluidos que estão intoxicando muitas vezes até o seu fígado. Ele precisa colocar aquela energia ruim para fora, deixa desabafar, depois ela vai e colocar uns pingos nos is. Então a gente vai compreendendo que o casamento é um aprendizado de renúncia, de perdão. É uma prova, estamos fazendo prova com o quê? Com gabarito do lado, não é nem prova com consulta, nós temos as respostas, é só marcar o X ali, ó. Só copiar e colar. Não é? Então não tem dificuldades. Vai ser difícil, vai, mas nós vamos buscando esse crescimento interior do amor, da compreensão, da fraternidade, da humildade. Porque o problema é que a gente se melindra por qualquer coisa. E o nosso orientador espiritual, pela inspiração, nós não temos mediunidade ostensiva, ele diz assim: Nazareno, vocês espíritas
Vocês se magoam por qualquer motivo, qualquer coisa. Abandonam a casa espírita, que é o nosso tratamento, somos os mais necessitados. Vocês esquecem que fizeram Chico Xavier, todo amor, toda bondade, toda renúncia com apenas 5 anos. Obrigaram Chico a lamber feridas da perna de Moacir, o filho adotivo de Dona Rita de Cássia, a madrinha de Chico. Durante várias noites. Chico pode lamber feridas várias noites, mas nós não, ninguém pode dizer um ai. Muitas vezes uma crítica verdadeira e justa, porque o remédio só arde na ferida, meus amigos. Quando o remédio passa no tecido que está sadio, não provoca dor. Então, quando a crítica muitas vezes é justa, ai, ela incomoda, ela dói, ela arde. Então, humildade, que vai ser o antídoto do outro grande problema da humanidade, que é o orgulho. São os 2 maiores chagas, orgulho e egoísmo. O egoísmo, o vício mais radical, mais enraizado. O orgulho, o pai de muitos vícios, a fonte de quase todos os males. A negação de muitas virtudes, e que por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. A gente não enxerga os nossos defeitos, que o cônjuge mostra. E a gente não avança, não evolui, não aprende. Então o casamento vai ser uma experiência muito mais do que só o amor, a paixão, o encantamento. Mas vai ser um momento de aprendizado, de renúncia. E eu me recordo certa vez, eu estava em Fortaleza, ainda solteiro, e o presidente do Grupo Espírita Paulo Estevam, Antônio Alfredo Monteiro, me disse: Nazareno, o espírito só evolui depois que casa. Mas como é que é essa, Monteiro? É sério. Só depois que casa é que o espírito evolui. Isso por quê? Porque só depois que a gente casa que a gente aprende a ter paciência, renúncia, tolerância, amor, que a gente aprende a perdoar. Então vai ser uma grande escola para nós, um personal trainer. É bom. Vamos nos separar? Então vamos nos separar sim, quando for inadiável, insuportável, quando estiver prejudicando a nós, né? Porque não adianta estar com o marido agredindo a esposa, batendo, porque ele está agravando, está assumindo compromissos com ela muitas vezes. Ela não ama, ela o odeia, e às vezes estar afastado dele seria mais útil para que eles possam se querer bem. Então às vezes à distância a gente convive melhor com a pessoa, entre aspas, né? A gente vai estar amando mais, porque o importante é querer bem aquela pessoa. É desejar o bem, orar por aqueles que nos perseguem, nos caluniam, amar os inimigos. Às vezes são inimigos que se reencontram, não? Nazareno quer dizer que a gente briga porque o marido é inimigo de outra vida? Não, pessoal. Esta não é a regra do Evangelho segundo o Espiritismo é que numa mesma família reencarnam-se espíritos afins, espíritos que têm afinidade, que têm um passado juntos. Então, vamos ver sempre a questão da separação com muito cuidado. Não vamos aconselhar, não nos cabe. Nem aqui no atendimento fraterno, ninguém aqui, a Neuza, inclusive, é orientadora, já deu curso, inclusive lá na FEDEF, Federação do Distrito Federal, tivemos a felicidade de participar. A gente não deve orientar a pessoa que vai buscar o atendimento fraterno, que ela deve fazer, nem o psicólogo deve. Nós podemos orientar, esclarecer, mostrar outros pontos de vista, orientar ao estudo, ao tratamento com passe, à desobsessão, enfim, mas nós não podemos dizer: olha, você deve se separar. Aconteceu com o Divaldo Franco. Não é a regra, tá, pessoal, mas aconteceu com ele. Ele narra em uma de suas palestras que uma senhora foi ter com eles: Divaldo, eu comecei a frequentar aqui a Mansão do Caminho, e eu tenho que dizer a você que meu marido é um alcoólatra, quanto mais. E ele me agride, eu não suporto mais, o que devo fazer? Disse: minha irmã, você começou agora, frequente aqui a casa. Ele estava quase querendo dizer para ela que se separasse mesmo. Joana de Ângeles: meu filho, não diga isso. Aí ele fala: frequente, busque a casa espírita, a reforma íntima, a oração, e vai melhorar. Vamos ver o que acontece daqui a algum tempo. Passam-se alguns meses. Ela retorna com uma ferida na testa, em chaga. O marido havia dado uma paulada em sua cabeça, embriagado.
ela narra novamente, Divaldo, quando vai dizer: separe-se dele, Joana de Ângeles. Se eu fosse o Senhor, não diria isso. Aí ele resolveu apelar, né? Minha irmã, isso é obsessão. Seu marido deve estar com uma obsessão terrível. Nós vamos orar por ele, vamos colocar o nome dele aqui na nossa reunião mediúnica. Aguente mais um pouco. Passam-se algumas semanas, ela retorna. De luto, seu marido havia desencarnado. Entrou num coma alcoólico e desencarnou. A mentora aparece, a Divaldo, está vendo, Divaldo? Essa nossa irmã havia contraído pesadíssimos débitos com seu esposo. Ela estava quase no fim de sua prova, reparando muitos equívocos, autoburilando-se. E faltava tão pouquinho para ela completar sua missão. Se você tivesse orientado, ela iria interromper o resgate, talvez tivesse, e continuá-lo posteriormente. Não é uma regra, não, separei do meu marido, quer dizer que eu vou ter que voltar com ele em outra vida. Não, pessoal, o Espiritismo não tem essas coisas. Mas a Dona Nata brinca dizendo que às vezes aquele marido complicado, alcoólico, o alcoolismo vai ser um dos maiores problemas hoje que a gente vê nos casamentos. Esse vício inocente, não é? Entre aspas, é um dos mais terríveis, que mais mata, que mata mais do que as outras drogas todas juntas, 7 vezes mais do que todas elas juntas, que está por trás das agressões, de furtos, de assaltos, de violência doméstica, está por trás de estupros, de relacionamentos sexuais indevidos, de aborto, enfim, uma série de dificuldades, porque ficamos fora da nossa consciência, da nossa lucidez. É a maior causa, inclusive, da recaída no uso das drogas. A pessoa está limpa, está bem, mas vai para uma festa, está lá os amigos na carreira de cocaína, e ela não vou segurar, mas então tome pelo menos uma dose de uísque, uma cerveja. Aí a pessoa toma o uísque, toma a cerveja. O álcool, como ele é um depressor do sistema nervoso central, vai diminuir a censura da pessoa. Ela vai ficar mais permissível, que ela é uma carreirinha só, não faz mal não. Aí vai para a cocaína, para o crack, para a heroína, para as diversas drogas que temos hoje, o êxtase e tantos outros. E tem a recaída por causa do álcool, que a gente anuncia nos jornais, nas televisões, nas revistas, que aplaudimos e temos vergonha de dizer que não bebemos, que somos espíritas, que não queremos ser chamados de caretas ou de quadrados ou de sei lá o quê. Aquele que me testemunhar e confessar diante dos homens, eu testemunharei e confessarei diante do meu Pai que está nos céus. O ideal, pessoal, era não beber nada. Não precisamos. E quantos de nós temos alguma sensibilidade mediúnica, nos tornamos alvos fáceis. E são nessas pequenas brechas em que os espíritos obsessores vão pegar as nossas fragilidades e fazer, às vezes, como diz Emmanuel, um pequeno erro de cálculo compromete todo um edifício. E eu vi, meus amigos, os espíritos das sombras atacarem inclusive o movimento espírita através das nossas fragilidades do casamento. Eu vi uma casa espírita no exterior, onde o espiritismo viceja, está levando tanto consolo, tantas pessoas com problemas de obsessão, de depressão, de suicídio. O recém-eleito presidente da casa espírita, ele casado, com filhinho inclusive, apaixonar-se por uma das médiuns do grupo mediúnico, casada também com outro trabalhador espírita, e ele abandonar a esposa, que era nada mais, nada menos do que a coordenadora, a diretora da área mediúnica da casa espírita. O presidente e a diretora afastados por causa de uma paixão que a gente poderia ter evitado. Então é como se fosse uma droga, a paixão. A gente tem que ter medo, a gente não fica com medo de experimentar, não é? Algumas drogas, porque sabe, o crack, se experimentar uma vez, dizem, se a pessoa tiver tendência, sobretudo, fica viciada. Pipou uma vez, está fisgado. É assim que é a gíria dos que utilizam a pedra do crack. Então é preferível nem experimentar, nem dar chances. Eu já tive oportunidades, por exemplo, numa casa espírita em Fortaleza, sendo dirigente de um grupo mediúnico,
ser convidado para, no nosso grupo, ter mais uma dialogadora com os espíritos, uma doutrinadora, não. E era uma jovem bonita, bela, e eu disse, eu não quero, eu não devo aceitar isso. Prefiro uma outra pessoa. Porque a gente sabe das nossas fragilidades, meus amigos. A gente sabe que às vezes ali ao lado daquela pessoa que é bonita, que é encantadora, que é espírita, que a gente tem afinidade, é natural que nasça algum sentimento. Que às vezes até a gente confunde, não é? Então é preferível dizer não antes, para que aquele pequeno erro de cálculo não se transforme em uma grande tragédia depois. Então nós vamos estar expostos, sobretudo aqueles que militam na doutrina espírita, porque temos essas fragilidades da questão da atração física, da facilidade de nos embriagarmos pela paixão. E a gente tem que pensar, meu Deus, mas eu vou abrir mão de estar ao lado dessa pessoa encantadora, maravilhosa? Talvez seja a mulher da minha vida. Não, meus amigos. Os espíritos vão estimular isso na gente. A gente vai dizer, não, tenho um compromisso, estou aqui, eu devo a minha vida à doutrina espírita. Se não fosse ela, eu teria me suicidado há muitos anos, sofrendo de depressão muito grave. Então a gente respeita, agradece tanto a essa doutrina tão maravilhosa. Não podemos nos expor a estas tentações, porque a Terra não é só um mundo de provas e de expiações, não é também de tentações. Está lá no Livro dos Espíritos também. Quando Allan Kardec está estudando o gozo dos bens terrenos, ele vai perguntar às entidades por que Deus permite a atração pelos bens terrenos, os prazeres da terra. E as entidades vão responder a ele que é útil para o seu progresso, porque assim ele avança. E aí Kardec insiste, mas por que ele expõe a gente a esta tentação? E os espíritos dão uma resposta surpreendente. Para exercitar-vos a razão, o discernimento. É uma prova também. É um tipo de prova a tentação. Mas ela é tão grave que vamos ver no finalzinho da oração dominical, Pai Nosso, Jesus vai nos dizer, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então nós somos frágeis. Emmanuel tem uma frase que eu adoro. Ele diz assim, que nós só não erramos mais por falta de oportunidade. Se deixar, a gente apronta, pessoal. Às vezes a gente nasce assim, diferente, não é muito bonitinho, nasce lá no Ceará com essa cabeça agigantada, e a gente fica, mas meu Deus, por que eu nasci tão assim, feio, esquisito, né? Minha mãe me acha linda, é o que eu consolo. Sabe por que essa cabeça é chata? Sabe por que essa cabeça é chata? Sim. Nós temos, sim, no nordestino, no cearense. Sabe não? Não. Porque a gente dorme em rede, dormia em rede. Dormir em rede. E a rede achatava a cabeça. Essa é a saída. Cearense gosta mais de rede mesmo, né? Mas e aí vamos ver que muitas vezes é proteção. E eu reconheço, já fali em várias vidas do problema da sexualidade, dos relacionamentos afetivos. Quase não casei nesta vida. Casei com quase 40 anos. Estava já virando capelão, como o povo diz. E aí eu disfarçava, não, eu estou casado com a doutrina. Né? Isso é para espíritos nobres, né? Como Divaldo, Raul e tantos outros. Mas veja, eu tinha dificuldades. E era inclusive uma influência espiritual, sim. Eu procurei a Federação Espírita do Estado do Ceará na época. Eu tinha um problema grave de depressão. Fui buscar o trabalho. Depois de ler tanto sobre espiritismo e não frequentar a casa espírita, eu não aguentando mais, eu não preciso fazer algum trabalho voluntário. E fui lá ser assessor jurídico. Depois ajudar em outras atividades. Eu estava lá na livraria, o seu Monteiro olhou para mim, Nazareno, você está bem? Eu estou, seu Monteiro. Mas eu não sei se o senhor sabe, eu tenho depressão, uso medicamento psiquiátrico há vários anos, 11 anos eu tomei.
E tem 3 a 4 dias por mês que eu não consigo, seu Monteiro, sair da cama. A vida fica em preto e branco. Uma angústia me invade, mesmo com os remédios. E a vida fica completamente sem sentido. E você já fez o TE? O que é o TE? É o tratamento espiritual. Uma antiga nomenclatura que eles usavam, hoje eles mudam o nome de atendimento espiritual, mas tem vários nomes: terapia do evangelho, evangeloterapia, apoio à reforma íntima. Aqui na FEDEF, nossa Glorinha, nossa coordenadora lá, às quintas-feiras, 20 horas, apoio à melhoria espiritual, que nada mais é que o estudo do evangelho em grupos, reforma íntima, pequenos grupos, como diria Kardec, passe, água magnetizada, e o apoio da reunião mediúnica de desobsessão que acontece em separado, privativa. Ele me encaminhou na época na federação, e ele conversou comigo. Ele disse: Nazareno, eu fui o doutrinador da sua reunião mediúnica de desobsessão. Sabia que eu já tinha algum conhecimento e falou por alto. Eu fui saber os detalhes depois, através da psicografia. E ele me disse: olha, entre os vários problemas que você tinha, o principal era uma jovem que gostava muito de você, que você magoou muito numa encarnação anterior. São as chamadas lesões afetivas que diz Emmanuel, que são tragédias que acontecem silenciosas muitas vezes, que não aparecem nos jornais, e que nós perpetramos quase todos os dias, com tantas pessoas diferentes. Nós somos extremamente irresponsáveis, levianos com os sentimentos alheios. E ele disse: olha, essa moça, durante o sono físico, quando nós temos o fenômeno da emancipação da alma, ela lhe leva para regiões eróticas no mundo espiritual, e vocês passam a noite fazendo sexo, onde ela suga, ela vampiriza as suas energias vitais. E eu disse: Monteiro, que coisa curiosa, porque a minha depressão é só de manhã, de tarde eu sempre estou bem, de noite eu sempre estou ótimo, jamais tive depressão, a não ser de manhã, o que me gerava sentimento de culpa, achando que era preguiça. E os meus sonhos não me recordavam, mas quando me lembrava deles eram sonhos eróticos. E eu achava estranho, como é que eu era espírita e tendo tantos sonhos eróticos? Veja que coisa curiosa. Depois da primeira reunião de desobsessão, foram feitas 4 à época, e depois de algum tempo mais algumas nós solicitamos, eu já passei a dormir sem precisar de remédio. Eu só dormia com remédios, meus amigos. Todos que vocês imaginaram eu já dormi. E aí, que coisa curiosa, né? Depois da primeira reunião, durmo que nem uma criança. Interessante a influência espiritual. Nazareno passava a noite namorando, acordava completamente desenergizado. A influência espiritual durante o sono físico. É muito comum as obsessões durante o sono físico. Obsessões de espíritos que têm ciúmes da gente, não querem que a gente case. Que nós muitas vezes provocamos grande sofrimento na questão afetiva e que se tornam nossos cobradores na existência atual. E nós vamos ter que estudar sobre a obsessão, não teremos tempo hoje, mas temos lá o livro dos médios, falando da obsessão dos médios. Nós vamos estudar as várias técnicas da desobsessão, sobretudo a reforma íntima. Vocês estão procedendo aqui, fazendo estudo, o autoconhecimento, mas sobretudo a prática do bem. No livro dos médios, no capítulo 23 das obsessões, os espíritos vão dizer a Allan Kardec que a única maneira de afastar os maus espíritos, a única, é pela prática do bem. A caridade. Porque na prática do bem nós atraímos a presença de espíritos superiores, e somente a presença deles é que é capaz de afastar os maus espíritos. Então, quando a gente vai fazer um trabalho social, quando a gente vem à casa espírita buscando nos aperfeiçoarmos, aprendermos, doarmos um pouco de nós mesmos, do nosso tempo, das nossas ocupações fúteis, nós somos acompanhados de espíritos nobres que vão nos auxiliar. Divaldo Pereira Franco, que é médium, vidente, ele diz que nas sessões de estudo ocorrem verdadeiras desobsessões. Ele vê os bons espíritos atendendo a nós, encarnados e desencarnados. Está lá no livro Conversa Fraterna. Não é só na reunião mediúnica, não. Então, o trabalho no bem. Então nós vamos ver que através da caridade que cobre a multidão de pecados, como diz Pedro na sua epístola, ou o próprio Cristo quando nos diz que porque muito amou os seus pecados foram perdoados. Então, através deste amor, doação, caridade, nós vamos nos libertando desses atavismos, desses problemas espirituais.
Divaldo Pereira Franco sofreu 27 anos de obsessão espiritual. Um espírito que se apresentava a ele com uma máscara. Ele não sabia o nome, chamava-o de máscara de ferro. E mesmo o trabalho social, mediúnico, de divulgação que Divaldo empreende até hoje, 83 anos, de serviço ao próximo, 27 anos o espírito o perseguiu. Ele viu o espírito influenciando pessoas que tentaram inclusive uma vez atirá-lo do alto de um edifício, provocando a sua morte. Ele conseguiu impedir. E somente no dia, meus amigos, e vejam como é que a espiritualidade trabalha. Não é por acaso que aquela pessoa vem nos pedir ajuda, vem até a nossa casa, encontramos no caminho, busca a nossa ajuda na casa espírita, no ambiente de trabalho, na família, aquele parente que pede para morar conosco aqui em Brasília, de favor. E aí, Divaldo diz que depois de 27 anos, uma boa noite, entregam na frente da mansão do caminho uma caixa de sapato com um bebê abandonado, uma negrinha já sendo corroída pelas formigas. E seu filho médico, um dos adotivos, mais de 600, vai dizer a Divaldo: tio Divaldo, nós não temos mais nenhum lugar, nós temos que encaminhá-la para outro local. Divaldo diz: não, nós vamos recebê-la sim, faremos um esforço. Diz que naquela hora, pela primeira vez, Divaldo vai ver o espírito, máscara de ferro, desmanchar sem lágrimas. Dizer: Divaldo, hoje você me venceu. Porque o espírito que você está recebendo dessa negrinha foi minha mãe na encarnação que eu vivi na Terra. Hoje, a partir de hoje eu não posso mais lhe perceber. E se tornou um defensor de Divaldo Franco. Então vejam como a divindade vai caminhando. Nós estamos aqui na Terra para reparar esses erros, semeando flores onde ontem semeamos espinhos. E vamos encontrar, portanto, nas diversas expressões da família, essa oportunidade. Então até o nosso orientador espiritual diz: Nazareno, hoje a gente vê tanta obsessão, tanta depressão, síndrome do pânico, as casas espíritas lotadas, as filas para o passe imensas. E antigamente a gente não via tanto problema assim. Por quê? Claro que nós vamos ter várias explicações do estresse, a ansiedade, a vida moderna, o materialismo, a sensibilidade mediúnica, como Jesus nos disse no final dos tempos: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos moços visões, mostrando que a mediunidade ia ficar cada vez mais comum, que Allan Kardec chamou de a vulgarização da mediunidade no livro A Gênese, quando ele vai estudar os sinais dos tempos. Mas aí, além de tudo isso, será que não está acontecendo outra coisa? Está. Antigamente nós tínhamos 10, 20, 30 filhos. Hoje eu não sei quem foi que inventou a história, que no máximo 2. Por quê? Por que no máximo 2? Sabemos da premente necessidade de muitos espíritos de reencarnarem, e a gente não, no máximo 2. Tem gente que não quer ter filhos, inclusive, para não modificar o corpo da mulher, para não ter problema, não ter dificuldades, não ter cruzes que nos redimem, porque não existe cristianização sem crucificação, diz Joana de Ângeles. E aí antigamente os nossos obsessores, a gente fazia convertir tudo em criancinhas amorosas, brincalhonas, esqueciam de tudo, o remédio, a amnésia, o véu do esquecimento que promove o perdão, a reparação, o amor, a família. Hoje a gente não quer ter mais, aí quando vem de 2, vem de 3, nascendo de 5 filhos de uma vez só. O desespero. E vamos ver no livro de André Luiz, Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier, dizendo que muitas vezes nós assumimos compromissos no mundo espiritual, com entidades, com espíritos a quem prejudicamos, ou espíritos queridos, parentes, amigos, que estão sofrendo e precisando muito reencarnar. E nós assumimos um compromisso: eu vou voltar, ele receberei como filho. Chega aqui na Terra, a gente esquece de tudo. Tranca as portas, batemos o reino dos céus no rosto dos nossos irmãos, a quem devemos tanto. Cometemos até mesmo o desatino do aborto.
Será que não estamos sendo movidos pelo egoísmo? Vamos sim fazer programação familiar. O Espiritismo não é contra a programação familiar. Mas vamos ser mais generosos, vamos ter mais filhos. O Espírito Samuel diz: Nazareno, a melhor forma de desobsessão que existe é namorar e fazer menino. É uma maravilha, né? Dentro de um relacionamento estável. Então a gente ter essa consciência da importância da família. Eu tenho uma parente muito próxima, ela disse: Nazareno, eu não tinha filho, já estava casada há algum tempo, e de repente uma das minhas mãos ficou completamente atrofiada, curvada, fiz todos os exames, ultrassom, ressonância magnética, e os médicos não detectavam nada. E eu fui, mesmo católica, procurar um médium de curas, entre aspas, né, de efeitos físicos em Fortaleza. Ele olhou para mim e disse: a senhora é de vermelho, a senhora não tem nenhum problema físico. O seu problema é que você tem uma criança ao seu lado, precisando muito reencarnar, e a senhora não está permitindo. Ela me disse: Nazareno, no dia que eu engravidei, a minha mão ficou completamente curada. Eu ia me aposentar por invalidez proporcional, para piorar. Então vejam quantos espíritos necessitados, sobretudo neste momento em que a Terra vive a transição para uma nova era, para um mundo de regeneração, quando espíritos muitas vezes iluminados são enviados pelo Senhor, por acréscimo da sua misericórdia, para promover o progresso, a transformação da nossa sociedade em um mundo muito mais feliz. Quando estamos assistindo a tantas transformações do planeta, quando estamos precisando nos doar mais por amor, e não há amor maior do que este, do que aquele que dá vida pelos seus irmãos, pelos seus amigos. Aquele amor das mães é o amor mais parecido com o amor de Deus aqui na Terra. É o pós-doutorado em amor. É o amor da renúncia, do sacrifício, do perdão. É o amor incondicional a que tanto aspiramos. É ali a escola. A gente amar 50, 60 anos, aquele marmanjo, às vezes está velho e para amanhã é sempre um bebê. As mães têm uma missão especial na Terra. Educar os filhos é a missão mais importante que a dos homens. As mães que já aprendem o amor renúncia, o amor doação, o amor do Cristo. Como as mulheres estão muito mais avançadas do que nós. Então, meus amigos, nestes momentos, nestes dias, em que temos visto tantos problemas, tantas drogas, tantas convulsões nos lares, na nossa sociedade, como precisamos das mães, da educação, do amor. Nazareno, eu não estou mais na idade fértil, já passei dos 45, e ainda hoje é possível a gravidez, hoje nós temos, né? Hoje é muito mais fácil, hoje a gente tem ultrassom, tem pré-natal, tem anestesia, tem cesariana, a gente tem creches, a gente tem muitos mais recursos do que antes, quando os meninos nasciam no meio da floresta, nem a parteira chegava a tempo. Quantas crianças não conseguiam sobreviver porque não tinha nem o soro caseiro? Hoje a gente tem o soro caseiro. Nós temos a campanha movida pela doutora Zilda Arnes, essa missionária de Jesus, promovendo a saúde, a segurança das crianças, das famílias, a vida, uma das maiores defensoras da vida, contra o aborto que o mundo já conheceu. Então, nesses dias que nós estamos vendo tanto isso, né? Hoje, na verdade, é muito mais fácil. O problema é que a gente quer que o nosso filho estude no melhor colégio do Brasil. Queremos dar as melhores roupas, os celulares, aquilo, e esquecemos lá de Chico, pobrezinho, fazendo uma grande transformação. Eu ia para esse Barçanufo, criança, 5, 6 anos, trabalhando no balcão ao lado de seu pai, atendendo os fregueses, lá na estação de trem, de pés descalços, não tinha dinheiro sequer para um chinelo, ia trabalhar, carregar pesadas malas para auxiliar os viajantes, para ganhar alguns poucos trocados, para auxiliar sua mãezinha enferma em casa. Nestes dias que estamos precisando tanto do amor das mães, vamos, se a gente não pode ter filhos, adotar. Nazareno, mas meu marido não aceita, então vamos adotar emocionalmente uma criança. Visitar um abrigo desses lares, que temos tanto, essa instituição mantém o nosso lar, mantém, temos diretores aqui também, a Expedita, o abrigo, Larzinho Chico Xavier,
Está precisando tanto de ajuda? 49 crianças. Vamos lá visitar uma vez por mês, levar um pedaço de bolo, um brinquedinho de 99, um biscoito, carinho, amor. Vamos adotar, financeiramente ajudar. Quanto custa uma criança numa instituição dessa? Às vezes é pouquinho que precisa para complementar a despesa, 50, 100 reais por mês. Vamos, meus amigos. Apressa-te para pagar o que deves. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, diz-nos Jesus, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao ministro da justiça, este te trancafie na prisão, porque eu te digo em verdade que dali não saireis enquanto não tiverdes pago o último centavo. Tantas encarnações de equívocos de erros, e agora em que temos esta doutrina consoladora, esse tesouro em nossas mãos de esclarecimento e de luz, vamos fazer um pouco mais, por amor a Jesus, por amor a Maria Santíssima, por amor às nossas famílias. Vamos andar a segunda milha. Quando alguém te pedir a carta, entregar também a túnica, fazer um pouco mais. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga se é necessário um grande sacrifício, um grande esforço para a nossa felicidade futura. E os Espíritos dizem que não. Que em verdade o esforço é bem pequeno, mas com poucos de vós fazem esforços. Então vamos lembrar do apelo, do exemplo de renúncia, para nós concluirmos a primeira parte, de Maria de Nazaré, da Mãe Santíssima, quando aquela mulher muito jovem, pobre, aproximadamente 13, 14 anos de idade tão somente, era a idade em que elas casavam na cultura judaica da época, padecendo muitas dificuldades. O evangelista Lucas nos traz a narrativa católica da anunciação do anjo Gabriel a Maria, quando ele chega diante dela e diz: Ave Maria, cheia de graça, bendita és tu entre as mulheres, pois o Senhor é convosco, conquistaste a benevolência do Senhor, conceberás e darás luz a um filho, e tu o chamarás Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E aquela mulher simples e humilde, de joelhos, assevera: eis a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a sua vontade. Então, meus amigos, o exemplo de Maria possa nos envolver nesse instante em que encerraremos com a poesia em forma de prece. E vamos convidar a todos a entrarmos nessa sintonia, recordando-nos desse missionário a quem chamamos Francisco Cândido Xavier, com apenas 17 anos de idade, pobre, mulato, estrábico, incompreendido, injustiçado, receber a consolação dos imortais e produzir a sua primeira obra, o Parnaso de Além Túmulo, quando dezenas de poetas brasileiros e portugueses vêm até nós para mostrar que a morte não existe, que só existe vida e vida em abundância, que os mortos estão de pé e o Espírito Amaral Ornelas traz-nos a poesia chamada Ave Maria, que declamaremos agora. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ampare e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humildade, rosa mística da fé
lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não for a vossa missão sublime. Mãe querida, advogada nossa, abençoa, Mãe, as nossas famílias. Auxilia-nos a todos nós, aprendizes do Evangelho do Teu Filho, o amor que Tu demonstraste na terra, a renúncia e a humildade, em favor da fraternidade, da felicidade que nos aguarda no reino dos céus. Sê conosco, Mãe querida, hoje e para todo sempre. E que assim seja.